O caminho para a presença de Deus, uma jornada de 40 dias, rumo à intimidade com Deus, de John Elisa Berveri. Nós vamos para o 9º dia. Diligentes em nossa obediência. Por isso é preciso que prestamos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Há um alto chamado para todo crente, ser conformado à glória e imagem de Cristo Jesus. Ver Filipenses capítulo 3, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 29. Mas se não formos diligentes em obedecer à palavra de Deus, sairemos do curso que ele traçou para nós, sem sequer nos darmos conta disso. Você é capaz de se imaginar dirigindo com uma venda nos olhos? Você conseguiria ligar a ignição? Mas de forma quase imediata, o carro sairia da sua rota. É impossível ver para onde se está indo com os olhos vendados. A obediência a Deus mantém os seus olhos abertos. Somos transformados na imagem daquilo que contemplamos. Se um véu cobre os nossos olhos espirituais, então nossa imagem do Senhor ficará distorcida. Jesus disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Os nossos olhos são a lâmpada que dá direção ao nosso corpo, nosso ser. Essa imagem da lâmpada não se refere apenas à visão física, mas também aos olhos do coração. Efésios capítulo 1, versículo 18. Todo o nosso ser é guiado pelas percepções e direções do coração. Se os nossos olhos virem a palavra viva de Deus, então todo o nosso ser será cheio da luz da natureza de Deus. Ver Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. 1 João capítulo 1, versículo 5. Quando somos continuamente transformados na luz da verdade, permanecemos seguros e não nos desviemos do curso traçado para nós. Jesus continuou dizendo que quando os olhos de um indivíduo estão focados no mal, todo o ser dessa pessoa se inundará com a natureza das trevas. Isso descreve o coração envolto em trevas de um incrédulo. Mas olhe atentamente a última afirmação de Jesus: se há luz. Que é a sua percepção de Jesus? Que você pense ter, na verdade, são trevas? Quando profundas essas trevas são? Mateus capítulo 6, versículo 23. Isso não é dito acerca de um incrédulo, mas da pessoa que conhece a palavra de Deus. A luz está em Cristo Jesus. Está dizendo que se a nossa percepção não está clara ou está encoberta devido à falta do santo temor, essas trevas, na verdade, serão maiores do que as trevas que envolvem aqueles que nunca viram ou ouviram a verdade. Ver Judas, capítulo 12, versículo 13.
Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Pedro nos encoraja, dizendo que Deus nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, você se tornasse participante da natureza divina. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Uma participação na natureza divina de Cristo, que promessa maravilhosa! Pedro explica que o cumprimento dessa promessa é tão condicionado quanto progressivo, pois ele diz: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clarear e as estrelas alva nascem no coração de vocês. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19. A condição seguir as promessas extraordinariamente grandes e preciosas, a progressão. À medida que tremermos e obedecermos, então a luz da sua glória aumentará. Ela começa com a força da aurora e continua de glória em glória, até brilhar como o sol em toda a sua força. Provérbios capítulo 4, versículo 18 nos revela: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. No dia perfeito, brilharemos como o sol, para sempre. Ver Mateus capítulo 13, versículo 43. Não refletiremos a sua glória, mas nós a emitiremos. Aleluia! Removendo barreiras. Em que momento você de fato contemplou a glória de Cristo? Quando você orar, peça ao Senhor para resplandecer sua gloriosa presença sobre você. Oração. Pai Celestial, obrigado pelas ricas e maravilhosas promessas da Tua palavra. Reveste-me de poder para esconder essas promessas em meu coração. E usa essas palavras para transformar minha vida, a fim de que eu seja mais semelhante a Jesus. Se eu tropeçar e pecar, use essas promessas para me convencer do meu pecado e levar-me à confissão e ao arrependimento. Peço-te que eu ande na luz da tua verdade e que eu me proponha a te obedecer. Guarde os meus olhos das trevas e enche os meus olhos com a tua luz. Encha-me com a tua força, para que eu possa me gloriar na luz do teu amor. Amém. Luz para o seu caminho hoje. Isaías 60, Mateus 25. Que bom que você está aqui conosco nessa jornada. Hoje a gente fez o 9º dia. Continue conosco porque tem uma jornada linda ainda pela frente para nós conseguir ter intimidade com Deus. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus.